RFI Convida. Expoente da dança contemporânea, a Companhia Independente de Dança Lia Rodrigues completou 30 anos de trajetória em 2020. Com tudo paralisado por conta da pandemia, as comemorações serão retomadas agora e a coreógrafa brasileira será o destaque do Festival de Outono em Paris. O RF convida hoje a professora da Université Paris 8, Isabelle Launay, que está lançando um livro ao lado de Silvia Soter, o livro La Passion des Possibles, A Paixão dos Possíveis, sobre os 30 anos da Companhia de Lia Rodrigues. Obrigada por estar aqui conosco, Isabelle. Sim, Eu queria, olá. para começar, queria saber como que você chegou no trabalho da Lia Rodrigues. Primeira coisa foi o encontro com a obra dela, que eu vi no Rio e também em Paris, que era a obra que se chama Ce dont nous sommes faits, aquele de que somos feitos. E foi um encontro muito forte com a obra. E depois foi uma história de amizade também, porque esse livro é o resultado da força da amizade entre a Silvia Soter, a Lia, eu e todas as pessoas que se juntaram para que esse livro seja possível. Como que vocês decidiram colocar os 30 anos de história no papel? Em que momento vocês tomaram essa decisão? E por que La Passion des Possibles, A Paixão dos Possíveis? É claro que não é fácil, né, abraçar 30 anos desses coletivos, porque foram muitos, e tantas obras e tanto trabalho. Então, o gesto era não de fazer uma cronologia, por exemplo, ou de tentar embraçar tudo, mas a questão era a questão da energia. A gente queria que esse livro teve a energia do trabalho e o rosto do trabalho. Então, a escolha foi mais um livro que seja um livro sobre o coletivo, um livro com muitos diálogos, sem hierarquia também entre as palavras das pessoas, que todo mundo seja ao mesmo nível em termos de fala, abraçar também a história e o presente, e tudo isso junto e misturado. Então, foi esse o projeto de que essas energias sejam todas presentes. E A Paixão dos Possíveis, vocês chegaram nesse nome já na pandemia, depois ou não tem nenhuma relação com isso? Não, foi uma ideia que eu tinha escrevido um artigo mais acadêmico sobre esse trabalho, e então a gente reciclou e a paixão, porque esse trabalho é impregnado por uma energia fenomenal, que não é só uma energia individual, é uma energia coletiva. Então, multiplica as forças. A paixão, porque também são vidas inteiras que são dentro desse trabalho. Uhum. E não é sacrifício, mas são vidas internas. Então, essa força do engajamento, tem uma dimensão de paixão, realmente. E dos possíveis, porque é uma das palavras da Eliana, que é diretora da Rede, essa associação que trabalha... Da Rede Maré? Sim, da Rede Maré, que trabalha lá na Maré, na favela. Ela diz que é uma questão de sobrevivência, de pensar que é possível mudar as coisas. Então, A Paixão dos Possíveis me pareceu para nós um título que representa essa energia, essa força da imaginação,
de pensar que é possível. E sim, e é uma das lições, para mim, a mais grande dessa história. Você falou da Maré, que é onde está ali a Rodrigues Companhia de Danças, a Silvia Soter, que organizou com você o livro, é professora da UFRJ, dramaturgista da companhia. Ela falou conosco e contou um pouco como que ela chegou com a Lia na Maré. Vamos ouvi-la. Essa nossa afinidade levou a Lia a me convidar em 2002 para fazer uma colaboração num trabalho que ela iria preparar sobre o Oscar Schlemmer. E naquele momento, eu conto isso, inclusive, também um pouco no livro, eu comecei a trabalhar como uma espécie de pesquisadora em paralelo ao trabalho de criação. Eles me chamaram para criar uma escola de dança na Maré, fazer o desenho dessa escola e depois coordenar essa escola, que eu fiz, né? Então, em 2004, começamos essa escola e, em paralelo, eu já trabalhava com a Lia, já conhecia a Lia. E aí, num determinado momento, eu propus que a Lia viesse a Maré. A Lia estava no momento inquieta, no momento querendo mudar um pouco a vida profissional dela, e ela estava querendo achar outros rumos. E aí eu levei ali a Maré, e a gente começou a pensar modos dela estar presente na Maré. Então, num primeiro momento, ela transferiu a companhia para a Maré. Ela transferiu as atividades diárias da companhia, como numa residência, para depois, já a partir de 2007, 2000 e aí 2009, ela construiu o Centro de Arte, né? Em 2009, o Centro de Arte da Maré começa a existir e a gente pode imaginar que ele é inaugurado mais oficialmente em 2010, com a estreia de Pororoca, no Rio, né? E você falou muito sobre colaboração, ela fala sobre essa inquietude da Lia. Vocês falam no livro sobre a relação que ela faz com arte, literatura, antropologia, as coisas como se cruzam. Eu queria que você comentasse um pouco essa encruzilhada que a Lia faz no trabalho dela. Sim, isso é muito importante. O saber de cultivar as encruzilhadas, os encontros entre as disciplinas, entre as pessoas, entre os lugares, entre história e presente, entre comunidades. Isso é um saber muito poderoso e entre educação, política, arte, prática, educação somática, arte, cinema, literatura, tudo isso, quer dizer, não tem hierarquia entre as informações, tudo que é interessante pode ser útil. Então, no trabalho, ela pega tudo o que é possível e depois é que tem essa composição do coletivo, das informações, do material, e tudo vai junto. E isso eu acho que é muito importante, por exemplo, que a escola pode se desenvolver ao mesmo tempo que a criação e também ao mesmo tempo que a Associação Redes. Quer dizer, tudo cresce, deve crescer com essa solidariedade entre as ocupações diversas, entre as atividades diversas. Então, é uma ecologia muito precária, mas também muito sábia. E isso acho muito interessante, essa maneira de costurar todos os problemas juntos,
sem deixar de lado algumas coisas, quer dizer, os problemas, ah, a situação na favela, mas também a situação na França, as turnês, quer dizer, é uma maneira de costurar a vida e de prestar atenção ao tudo, aos detalhes. Você está falando sobre essa costura, essa coxa de retalhos que ela constrói. A relação dela com a França data de muito tempo. Ela chegou aqui ainda na ditadura e hoje ela volta para o Festival de Outono. Eu queria saber de ti como que a presença dela na França influencia, é possível de ver nos espetáculos dela e, de alguma maneira, o trabalho dela na dança contemporânea influenciou a dança contemporânea francesa? O primeiro aspecto da questão é que é claro que ela tem uma ligação forte com a França desde o trabalho com a Maggie Marin, que é muito importante para ela em termos de estética, mas também em termos de política, porque a Maggie também estava muito engajada no trabalho social da companhia dela perto de Lyon, em Rieux-la-Pape. Então, é quase um modelo de trabalho, um dos primeiros modelos da companhia, também porque a França ajudou a Lia e, de maneira forte, ela foi convidada na Bienal da Dança, mas, sobretudo, a Lia conhece muito bem a França, ela fala francês, conhece muito bem a cultura francesa, então isso foi mais fácil para a companhia de trabalhar na França por causa desse conhecimento da França. E depois, ao lado inverso, eu acho que ali o trabalho da companhia agora está sendo um exemplo incrível da ligação entre a arte e o mundo. Entre a arte e contexto difícil do ponto de vista social e político. Então, essa ligação do que, como a arte engaja, não só a pessoa, mas a arte mesmo, a atividade, a fabricação da arte é em si um trabalho social e político. Isso acho que agora é uma das artistas, esse trabalho virou um exemplo internacional muito importante. E eu acho que é um conjunto de coisas que é importante do ponto de vista francês. A potência da obra, certo, muito, quer dizer, contemporânea no jeito de se fazer e a atitude dessa artista, desse coletivo e em frente das questões muito fortes das desigualdade e da discriminação, do racismo, etc. La Passion des Possibles, Lia Rodrigues, 30 ans de compagnie, está saindo agora pelo Edition de la Tribu. Tem uma versão em português que vai sair? Tem uma previsão? Não sabemos ainda, porque é um debate, uma discussão entre nós, porque esse livro foi pensado para um público francês. Então, o que tem de interesse de fazer isso para um público brasileiro? Isso a gente ainda tem que decidir. Você pode ter uma ideia se é interessante para um público brasileiro, porque tem muitas traduções para um público francês, né, de textos importantes da cultura brasileira, mas que vocês já conhecem no Brasil. Mas também tem as experiências que não estão contadas em outros lugares. Então, eu acho que se tem uma tradução, vai ser uma transformação desse livro, claro, ou uma transcriação, como vocês gostam de dizer, né? Muito obrigada por estar conosco, Isabelle. Muito obrigada de falar com a RFI. Obrigada a você.